Paz e graça, meus irmãos, tudo bem com vocês? Como é bom estar aqui de volta para juntos meditarmos, refletirmos, discutirmos assuntos voltados para essa disciplina que eu gosto tanto, que é a disciplina do Antigo Testamento. Nós estamos aí num curso argumentativo bastante interessante, né? Discutindo o processo de canonização a Bíblia hebraica. Nós aprendemos há pouco que existe uma íntima relação entre a ideia de cânon e a ideia de aliança, porque o cânon bíblico é, sobretudo, o cânon da aliança, né? E o que significa isso? Significa que nos padrões de pacto, de aliança, afirmados no contexto histórico-cultural do Antigo Oriente Próximo, que foi um ambiente que a história da redenção do Antigo Testamento se desenrolou, era muito comum que as alianças firmadas entre um rei suzerano e um rei vassalo pressupunha os termos do pacto ou os termos da aliança documentados, registrados. Esse registro ele era preservado, e sobre este o rei vassalo precisava constantemente fazer a leitura dos termos pactuais para o seu povo e para ele mesmo, para ele não se esquecer de quem é o suzerano, quais são seus atributos, qual foi a obra, o feito, a realização que ele fez em prol do vassalo, e também para nunca se esquecer dos termos, das estipulações da aliança que ele precisaria cumprir para receber as sanções de bênção, ou se eles descumprissem, eles receberiam ali as maldições e seria punido pelo rei suzerano. Esse é o pano de fundo. E eu comentei aqui de algumas alianças que a Escritura menciona, dando um destaque para especificamente duas alianças. A aliança do Éden, comumente definida como o pacto de obras. Ele recebe esse nome por causa do seu caráter condicional, ou seja, era necessário que Adão fizesse algo para ser recompensado. Se ele deixasse de fazer, ele seria amaldiçoado. Depois nós temos ali a antiga aliança firmada com Deus, com o seu povo no Monte Sinai, que é uma aliança que está, na verdade, ratificando a primeira aliança, porque os termos dessa antiga aliança são os mesmos termos do pacto de obras. Ou seja, a antiga aliança mosaica, firmada por Deus com o seu povo, é, sobretudo, uma aliança condicional. Ou seja, é necessário que o povo do pacto cumpra os termos do pacto para serem abençoados. Se eles deixarem de guardar os termos do pacto, eles seriam, então, amaldiçoados e receberiam ali o castigo e a punição por serem um povo rebelde. Então, basicamente, esse é o pano de fundo da nossa aula anterior, e nós falamos aqui que essa ideia ou essa forma de Deus se relacionar com o seu povo pressupunha necessariamente um relacionamento com base nas alianças, e quando a Bíblia fala desse relacionamento pactual, nós precisamos ter em vista como as alianças funcionavam no contexto histórico e cultural da palavra de Deus. E nós, como estamos aqui em um contexto de uma escola confessional, de uma escola batista, que subscreve as confissões de fé reformada dessa tradição teológica, nós adotamos aqui como documento normativo, na verdade, não normativo, mas um documento orientativo a respeito do nosso entendimento bíblico, é justamente a Confissão de Fé de Londres, de 1689. E eu quero trazer para os irmãos aqui um texto presente nessa confissão, lá no capítulo 7, que fala sobre a aliança de Deus, ou sobre as alianças de Deus. E esse texto ele é muito significativo, porque ele vai elucidar para nós a questão
factível, factual, de que o meio pelo qual o Senhor escolheu, estabeleceu para se relacionar com o seu povo foi justamente por meio de aliança. Então, a confissão, no capítulo 7, no parágrafo 1º, vai dizer o seguinte: a distância entre Deus e a criatura é tão grande que, embora as criaturas racionais lhe devam obediência como seu Criador, nunca poderiam ter alcançado a recompensa da vida, senão por alguma condescendência voluntária da parte de Deus, que ele se agradou em expressar por meio de aliança. O que a confissão de fé está nos ensinando aqui? Sobre o que ela está falando? Quais são as afirmações bíblicas que essa confissão está salientando nesse parágrafo? Bom, o texto está partindo do ponto da narrativa bíblica de que Deus ele criou o ser humano com racionalidade, dotou esse de capacidade religiosa para se relacionar com ele, mas ainda assim, mesmo sendo possuidor de verdadeira justiça, de verdadeiro conhecimento e também de verdadeiro retidão religiosa, havia uma distância imensurável entre Deus e a criação. Embora esse soubesse que ele devia obediência ao Criador, ele jamais poderia ter alcançado a recompensa da vida por meio dele mesmo. Então foi necessário Deus condescender de maneira voluntária para se relacionar com o homem, e o Senhor se agradou de se relacionar com essa forma, com a sua criação, por meio de aliança. Sobre o significado de aliança, eu creio que a essa altura do nosso curso nós não precisamos reforçar o que significa isso, pois nós já trabalhamos bastante o conceito desse termo bíblico, mas o que fica aqui para nós é que desde o princípio da narrativa bíblica e passando ali por toda a Escritura, a forma que o Senhor quis se relacionar com o seu povo foi justamente por meio de aliança. Então, com base em tudo isso que nós falamos aqui, meus irmãos, eu quero partir da premissa bíblica e verdadeira de que os livros que fazem parte do cânon da Escritura, na verdade, são os livros dessa aliança que Deus firmou com o seu povo. Tá certo? E se isso é verdade, como eu tenho argumentado aqui, como nós podemos saber quais livros fazem parte do cânon das Escrituras? Ou qual desses livros pertencem de fato a essa aliança e mostra para nós os seus termos, a forma que Deus se relaciona conosco, que traz ali o prólogo histórico, o preâmbulo, as estipulações, as sanções e também aonde é que a Escritura diz que esse livro, essa antologia que nós chamamos de Escritura, funciona como os documentos da aliança que Deus firmou com o seu povo. Bom, meus irmãos, para responder essa pergunta, nós precisamos, com certeza, recorrer a Jesus e recorrer também aos apóstolos, porque eles são, na verdade, o nosso melhor delimitador dos livros da Sagrada Escritura, tá certo? E para Jesus e para os apóstolos, de acordo com todas as citações que nós temos ali no Antigo Testamento, nós sabemos que os documentos pactual, os documentos da Antiga Aliança, são aqueles livros presentes na Torá, são os livros presentes nos profetas, e são os livros presentes também ali nos escritos. Jesus diz, depois da sua ressurreição, quando ele se encontra com seus discípulos na estrada de Emaús, que tanto a lei, os profetas e os escritos dão testemunho a respeito da sua obra. E esses livros, conforme os irmãos estão vendo aí, eles ganham essa designação e eles podem perfeitamente serem divididos em questões didáticas como Torá, né?
ali os 5 livros de Moisés, tá bom? Os profetas, que nós dividimos em profetas anteriores e profetas posteriores. Essa é uma divisão comum também dentro da tradição hebraica. E depois nós temos os textos escritos do período anterior ao cativeiro e do período também posterior ao cativeiro. Esses livros, meus irmãos, eles são melhor entendidos quando nós consideramos a coluna aí do lado, tá? Da designação técnica para cada uma dessas sessões. Como assim, Brenner? Vejam que eu coloquei aqui algumas definições que nos ajudam a entender didaticamente melhor como que esses livros do Antigo Testamento estão associados, atrelados à aliança de Deus, e com isso nós conseguimos ter uma baita de uma ideia de como esses livros servem como documentos da aliança que Deus firmou com o seu povo. Então percebam aí no nosso slide, apesar de ter a cor verde, que eu não gosto da cor verde, como um bom corintiano eu não gosto da cor verde, né? Para vocês terem ideia, nem alface eu como. Tô brincando, eu como alface sim. Mas o que eu quero que os irmãos percebam é que a respeito da Torá, a respeito dos 5 primeiros livros da Escritura, eu os classifiquei como livros da aliança. Os profetas anteriores e posteriores, eu coloquei como os livros da história da aliança. E os livros que fazem parte da seção dos escritos, eu os classifiquei como livros da vida da aliança. Na verdade, meus irmãos, essa tese, essa ideia, ela não é minha. Ela foi extraída daquele livro que eu já recomendei para os irmãos, chamado de Introdução Bíblico-Teológica ao Antigo Testamento, da editora Fiel. Lançamento de primeira linha, que foi editado por um dos professores aqui do nosso seminário, né, o pastor André Soares, e que foi revisado também por um outro professor aqui do nosso seminário, né, o reverendo William Orlandi. Talvez você já tenha tido aula com esses 2 professores, que trabalharam de maneira exaustiva para trazer para a língua portuguesa esse presente, esse calhamaço, que no meu ponto de vista figura aí como a principal e melhor introdução ao Antigo Testamento. Se você adquiriu esse livro e você está aí com ele em mãos, se você abrir na seção de introdução, que é feita pelo Miles Van Pelt, que é o organizador do livro, ele vai fazer justamente essa apresentação, classificando a Torá como sendo os livros da aliança, os profetas como os livros que contam a história da aliança, e os escritos como os livros que descrevem a vida do povo na aliança. Os irmãos estão percebendo também um detalhe que eu não posso deixar passar desapercebido, né? Que essa estrutura aqui, ela é extraída da Bíblia hebraica. Então, para falar sobre o processo de canonização da Bíblia, eu estou partindo da estrutura da Bíblia hebraica. E já quero também trazer aqui uns spoilers para vocês. A estrutura organizacional e lógica da disposição dos livros presentes no cânon do Antigo Testamento, nós iremos utilizar justamente essa estrutura, tá? A estrutura da Bíblia hebraica, por algumas razões. A primeira delas é porque eu julgo ser uma estrutura melhor organizada e que nos traz bastante recurso pedagógico e didático para acompanharmos o fio condutor se desenvolvendo e perpassando toda a história da narrativa bíblica do Antigo Testamento. Então, se a nossa ideia aqui é olhar para a história da redenção da forma que Deus conta ela para nós, eu entendo e eu creio que fica mais perceptível para os leitores da Escritura olhar para o cânon nessa disposição, porque fica muito mais cristalizado o desenvolvimento do fio condutor, que começa lá no livro do Gênesis e é concluído lá
no livro das Crônicas. Mas eu acho que o ponto determinante, e é um ponto que na matéria de lógica proposicional, onde nós trabalhamos a questão dos argumentos lógicos, né, ou dos argumentos textuais, eu vou me valer aqui daquilo que convencionalmente é chamado de o argumento da autoridade. Eu sei que ele é um argumento bastante apelativo, mas eu vou apelar, meus irmãos, e vou usar o argumento da autoridade, dizendo que a estrutura desse cânon foi utilizada justamente por Jesus e justamente pelos apóstolos. Quando Jesus ele vai dizer a respeito da escritura, ele chama a atenção dos seus leitores para a escritura organizada nessa disposição, a disposição da lei, dos profetas e dos escritos. Muito bem, vamos fechar aqui esse parênteses, né? Não aspa, esse parênteses, e vamos explicar o que significa olharmos para esses livros e entendê-lo conforme esses termos. Bom, quando eu falo da Torá ou dos 5 livros de Moisés como sendo os livros da aliança, eu estou querendo dizer para os irmãos que é justamente nesses 5 primeiros livros da Escritura que nós encontramos todas as informações presentes naquelas categorias que explicam a estrutura e o funcionamento das alianças no antigo Oriente Próximo. Se você anotou aquilo que nós falamos, ou se você é uma pessoa que possui uma boa memória, você vai se lembrar que toda aliança no antigo Oriente Próximo, ela começava justamente com um preâmbulo. E esse preâmbulo fala a respeito de quem é o rei, de quem é o Senhor, trazendo para nós diversos atributos desse Senhor. E quando nós analisamos o livro do Gênesis, o livro de Êxodo, o livro de Levítico, o livro de Números e o livro de Deuteronômio, nós encontramos ali muitos elementos descritivos e caracterizador do ser de Deus, aonde o nome dele aparece. Desde o versículo 1, nós temos ali Deus criando todas as coisas, né? O Elohim criando todas as coisas. Nós temos Deus sendo chamado como o grande eu sou, um Deus amoroso, um Deus que é santo. Nós encontramos, então, nesses textos, tá? Nesses 5 primeiros livros, toda essa descrição a respeito de quem Deus é, a respeito do seu caráter, a respeito do seu nome, a respeito dos títulos que o Senhor conserva justamente em sua pessoa. E o que eu acho mais fabuloso, meus irmãos, é que nesses 5 primeiros livros da Bíblia, nós já encontramos a revelação desse Deus como um Deus triuno. Nós encontramos já no primeiro versículo ali, no primeiro capítulo, né, a aparição e a menção de Deus, o Pai, né, do Espírito Santo que paira sobre as águas, e justamente a presença do Verbo, da palavra de Deus que cria todas as coisas, que o evangelista João, inspirado por Deus, vai fazer uma menção, uma colocação à pessoa de Jesus. Mas tanto a pessoa de Jesus ou a pessoa de Deus o Filho, ela aparece nesses 5 primeiros livros da Escritura na pessoa do anjo do Senhor, que é uma cristofania e retrata a aparição de Deus Filho no seu estado de pré-encarnado. Então, sempre que você vê a expressão anjo do Senhor aparecendo na Escritura, e as pessoas que tinham contato com esse anjo do Senhor ficavam aterrorizadas, porque sabiam que tinham visto Deus face a face. Mas o anjo do Senhor, ele é o mensageiro do Senhor,
por mais que ele seja identificado e reconhecido como sendo o próprio Senhor, ele é um ser distinto do Senhor. Eu vou explicar isso um pouco mais para frente, desdobrando para que não venha ficar dúvidas de que Deus se revela como ser triuno desde o primeiro versículo da Escritura, e toda essa ideia da trindade econômica, ela é desenvolvida durante toda a Escritura. Só para dar um texto para os irmãos, nós encontramos dois, né? O capítulo 3 do Êxodo, porque se você for um leitor atento da Escritura, você vai ter percebido que quem aparece para Moisés na sarça ardente é justamente o anjo do Senhor, que se identifica como Senhor, mas que é um ser distinto do Senhor e que Moisés o reconhece como sendo o próprio Senhor. Então nós temos um único Deus verdadeiro, Deuteronômio 6,4. Esse único Deus verdadeiro, ele subsiste em três pessoas distintas. E essas três pessoas distintas estão reveladas desde o primeiro versículo da Bíblia até o último versículo da Bíblia. E nós encontramos a primeira manifestação dessas três pessoas no capítulo 1 de Gênesis. E aqui no capítulo 3 do livro do Êxodo, nós já percebemos a segunda pessoa da Trindade aparecendo ali, que, por sinal, aparece no segundo texto que eu queria dar para os irmãos, que é o texto que descreve o relato de Jacó em Peniel, lutando contra o anjo do Senhor, aonde ele reconhece que ele viu Deus face a face, mas ele não viu a pessoa do Pai face a face, porque o apóstolo Paulo diz que o Pai, ele habita em luz inacessível, que nenhum homem viu ou pode ver, mas ele vê justamente a cristofania, a manifestação de Deus o Filho em seu estado pré-encarnado. E eu acho isso fabuloso, e isso caracteriza, por assim dizer, o preâmbulo dos livros da Aliança de Deus. E como o preâmbulo ele mostra o nome de Deus, o nome do rei suzerano, seus atributos, e serve como um pré-anúncio de uma lei que seria estabelecida, logo após ao preâmbulo, nós nos deparamos com um prólogo histórico. E nesse prólogo histórico, nós encontramos as informações de como esse rei suzerano libertou, livrou, protegeu o seu vassalo. Pensando em tudo isso, então, como é que nós podemos extrair algumas verdades bíblicas para construirmos o nosso prólogo histórico que mostra os atos de Deus em favor de Israel? O primeiro é justamente que Deus é o criador deles. O segundo, o representante federal deles peca, coloca todos eles numa furada, debaixo da ira de Deus, e o que o Senhor faz com eles? O Senhor redime eles e faz uma promessa que um Salvador viria desfazer a obra de Satanás. Então ele já anuncia a vitória do seu povo contra o seu inimigo, e essa vitória seria realizada justamente pelos braços, pela força do Senhor. O tempo passa, a humanidade vai caindo ali em total pecado, não vai se sujeitando ao seu rei, ao seu Deus, então o Senhor ele manda o dilúvio para destruir a humanidade. Só que dessa humanidade que o Senhor traria juízo, ele preserva uma família, a família de Noé, e ele faz então uma aliança com essa família, com esse povo, dizendo que agora ele estaria preservando a terra de ser destruída novamente por meio de água. E se os irmãos sabem, toda a nação de Israel, ela é descendente direta de Noé e do seu filho Sem. É da descendência de Sem que Deus chama então Abraão, que estava longe, que estava ali vivendo com os seus falsos deuses. O Senhor escolhe ele e de maneira incondicional dá a ele promessas, dá a ele uma descendência. Essa descendência, depois de muito tempo, ela é levada para o Egito, ela fica ali como escrava, então Deus, com um braço forte,
promove a libertação do seu povo. Ele tira o povo da escravidão egípcia e ele diz que ele escolheu Israel, que Israel é a sua nação escolhida. E por que Deus escolheu Israel? É porque Israel era a nação mais forte, a nação mais poderosa? A Escritura diz que não. A Escritura diz que Deus escolheu Israel porque Deus o amou. Então nós temos todos esses feitos portentosos de Deus em prol da nação de Israel, e o Senhor então lembra tudo aquilo que ele fez com o seu povo. Então nós temos um preâmbulo que mostra o nome de Deus, os seus atributos, e anuncia que uma lei será dada. Depois nós temos o prólogo histórico, onde nós encontramos a descrição nesses 5 livros de tudo aquilo que Deus fez em benefício da nação de Israel e o porquê a nação de Israel lhe deve obediência como suzerano, porque ele libertou e ele protegeu a nação de Israel dos seus inimigos, e mais, o Senhor escolheu a nação de Israel para pertencer a ele, justamente e exclusivamente porque o Senhor amou a nação de Israel. Mas quais são os outros termos mesmo? Quais são os outros elementos caracterizadores da aliança? Justamente as estipulações. E as estipulações, elas estão presentes durante todos esses livros, né? Desde o Pacto de Obras, ali no capítulo 2 do livro de Gênesis, desde o capítulo 20 da promulgação do Decálogo, e depois das outras leis, as leis civis, as leis cerimoniais que Deus deu para o povo, né? Condicionando a estadia e a manutenção do povo dele na terra que manda leite e mel, que ele prometeu a Abraão, mediante o cumprimento dessas estipulações, dentro desse acordo, dentro desses termos legais, e que o livro do Deuteronômio estabelece ali, na verdade ele replica e mostra o que aconteceria se o povo de Israel cumprisse com essas estipulações. Eles seriam muito abençoados, do versículo 1 ao versículo 15 do livro do Deuteronômio capítulo 28, né? Mas se eles não cumprissem com essas estipulações, do versículo 16 até o versículo 38, se eu não me engano, o Senhor promete ali inúmeras maldições e sanções que esse povo sofreria. Então, nós podemos dizer piamente que a Torá, esses 5 primeiros livros, compõem justamente os livros da aliança, os livros que foram preservados por Deus para que o povo, para que a nação de Israel, o sacerdote, o sumo sacerdote, sempre estivesse lendo, comunicando, lembrando o povo dos termos da aliança que eles haviam firmados com Deus. Depois disso, então, nós temos os livros que fazem parte dessa aliança, que são os livros, meus irmãos, que vão contar justamente a história da aliança. Como é que essa aliança ela se desenrolou no curso do desenvolvimento da nação de Israel? E para contar como essa história funciona, nós temos ali os livros dos profetas anteriores. Os irmãos se lembram quais são os profetas anteriores? Os profetas anteriores são Josué, Juízes, Samuel e Reis. Esses 4 livros que falam de profetas, né, de Josué, fala de Samuel, fala de Elias, fala de Eliseu e outros profetas de Deus, né? Esses livros narram para nós um pouco da história da aliança. E por que esses livros, profetas anteriores, eles são chamados de os livros da história da aliança? Porque esses livros, eles estão contando para nós aquilo que em teologia é chamado de a história deuteronomística. O que seria essa história deuteronomística? A história deuteronomística é uma história que é contada, cujo contexto, o substrato, o pano de fundo
é a teologia do Deuteronômio. E qual é a teologia do Deuteronômio? É a teologia que traz a lume justamente as estipulações do pacto, a condicionalidade do pacto de Deus, dizendo que se o povo cumprir as alianças, eles serão abençoados, mas que se o povo quebrar a aliança, o povo será então amaldiçoado, não ficará na terra que mana leite e mel. Pelo contrário, eles serão enviados cativos para uma nação estrangeira e etc, etc, etc. Então, esses profetas anteriores estão contando essa história deuteronomística, ou a história que se passa nesses livros está passando na estrada de Deuteronômio. Tá certo? Então, nós encontramos de Josué, presta atenção, até o livro dos Reis, vendo essa história sendo contada, aonde o povo, vez após vez, meus irmãos, desvia do caminho do Senhor, serve aos falsos deuses, abandona o Senhor, quebra a sua lei, estão ali acumulando a ira de Deus, até que no final ali do livro dos Reis, nós encontramos o povo de Israel sendo levado cativo para a Babilônia, aonde as maldições de Deus elas foram derramadas sobre a nação de Israel. Porque se vocês lerem o livro de Deuteronômio, nós vamos falar disso mais para frente, né? Esse livro já pressupunha, meus irmãos, que chegaria um momento que esse povo seria enviado para a terra estrangeira, porque eles quebrariam a aliança de Deus. Então eles seriam expulsos da presença do Senhor, para longe do templo que Deus colocou o seu nome e para a terra que ele jurou para Abraão. Então, esses profetas anteriores, eles contam a história da aliança, onde mostra o povo quebrando a aliança do Senhor, vez após vez, acumulando a ira do Senhor, até que no livro dos Reis, a medida da ira de Deus ela é preenchida e o Senhor derrama então a sua justiça, sancionando a questões pactuais. E esse povo, então, é levado cativo para uma nação que eles não conheciam. E os profetas posteriores, que são Isaías, Jeremias, Ezequiel, e os 12 profetas, Daniel não se encontra aqui, tá, meus irmãos? Esses profetas, então, eles estão servindo, ou eles servem durante toda essa história, seja a história até o envio do cativeiro e também a história até o retorno do povo do cativeiro, como advogados de acusação de Deus contra o seu povo. Então, a função desses profetas, desde pré-exílio até pós-exílio, é funcionar como advogados de acusação da parte de Deus, que estão acusando o povo dele de ter se desviado, ter quebrado a aliança, e como bons acusadores do Senhor, que estão pregando os termos da aliança de Deus e chamando ao povo ao arrependimento, esses profetas são classificados assim, tá certo? Então, uma forma de nós olharmos para os livros dos profetas posteriores é entender que o ministério deles era o ministério de acusação que eles receberam de Deus para acusar os detratores da aliança, os quebradores do pacto, chamando o povo de Deus ao arrependimento. E por fim, nós temos os livros da vida da aliança, ou a vida na aliança, que são os livros dos Salmos, o livro de Provérbios, Eclesiástico, Cântico dos Cânticos, Daniel, Esther, Jó, Esdras, Neemias, Crônicas, etc., né? Todos esses livros vão contar para nós como o povo de Deus viveu na aliança. Então, nós temos a vida do povo de Deus pré-cativeiro,
né, vivendo na aliança antes do cativeiro, e nós temos a vida do povo de Deus vivendo na aliança pós-cativeiro. Essa é, então, a estrutura que nós vamos utilizar aqui para destrincharmos o nosso curso. Sabendo disso, então, tendo em vista todos esses detalhes, nós precisamos aqui bater o martelo a respeito de como se deu o processo de canonização dessas 3 seções da Bíblia Hebraica, porque, tendo feito isso, nós teremos ali todas as condições para entrarmos nos livros da Escritura e começarmos analisando eles panoramicamente para percebermos o desenvolvimento histórico da narrativa redentora que Deus nos conta. Então, te vejo no próximo vídeo. A gente fecha essa sessão falando sobre como aconteceu o processo de canonização dessas 3 seções da Bíblia Hebraica.